Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma espécie de partilha. A partilha que nós vamos falar hoje, ela tem tratamento, né? Ela tem previsão no Código Civil, mas ela não tem previsão no CPC. Que nós vamos falar sobre a partilha em vida, quando o autor da herança, antes do seu falecimento, ele já organiza como será a divisão dos bens, né? Já procedendo com a partilha antes de falecer. Vamos ler aqui, ó. Trata-se de importante mecanismo de planejamento sucessório, legitimado pelo nosso sistema jurídico. Constitui a forma de partilha feita por ascendente a descendentes, por intervivos, né, entre pessoas vivas, ou de última vontade, abrangendo seus bens de forma total ou parcial, desde que respeitados os parâmetros legais, caso da reserva da legítima. Tá? Ele vai ter que fazer todo aquele cuidado, né? Ter aquela noção sobre a legítima. Se ele tiver herdeiro necessário, 50% ele não vai poder dispor, ou se ele quiser dispor, ele já vai ter que fazer a divisão dos herdeiros necessários. Aí é possível, tá? Vamos lá. A tutela do mínimo para que o estipulante viva com dignidade, na linha da tese do Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, que pode ser retirada, por exemplo, do artigo 548 do Código Civil, dispositivo que veda a doação universal de todos os bens, sem a reserva do mínimo para a sobrevivência do doador. Ele pode fazer essa partilha em vida, só que ele vai ter que ter um patrimônio mínimo para que ele sobreviva. Tá? Para que ele vive, para que more, para que ele tenha seu dinheiro para alimentação, para sobrevivência, ok? Nesse sentido também, pode o testador indicar os bens e os valores que devem compor os quinhões hereditários, artigo 2014, mas especificamente determina tal dispositivo que pode o testador deliberar o procedimento da partilha, que prevalecerá salvo o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. Segundo a Maria Helena Diniz, essa forma de partilha facilita a fase de liquidação do inventário no processo de partilha, homologando-se à vontade do testador que propôs uma divisão legal e razoável. Tá? Desde que ele faça, já observando a legítima, geralmente quando a pessoa opta por fazer essa partilha em vida, ela vai procurar um advogado que já o oriente quanto a essas questões, tá? Mas é possível. Temos aqui algumas observações. Tem uma definição que eu coloquei aqui de Zeno Veloso, que ele fala o seguinte: a partilha em vida pode ser realizada de duas maneiras. A primeira equivale a uma doação, e a divisão dos bens entre os herdeiros tem efeito imediato, antecipando o que eles iriam receber somente após a morte do ascendente. Então, assim, ele já faz isso em vida e o efeito é imediato porque ele vai fazer uma doação, tá? Ele vai doar aquele patrimônio já para os herdeiros, até que fique mais organizado, né? Eventualmente, quando ele falecer, a partilha já vai estar resolvida. A segunda é a partilha testamento, feita por ato mortis causa, que só produz efeitos com a morte do ascendente e deve seguir a forma de testamento. Ele pode fazer essa em vida, né, que já é uma doação de efeito imediato, ou ele faz uma espécie de testamento que chama partilha-testamento. Ele já organiza como ficará a partilha dos bens numa espécie de testamento, só que só vai ter efeito após a morte. Né? Esse de cima, como equivale a uma doação, esse daqui já vai valer de imediato, né? Ele já vai fazer a doação, então os herdeiros já vão usufruir daquele bem. Essa segunda forma, como aparenta, né, muito um testamento, porque é um testamento ele já faz a partilha, só vai ter efeito após a morte, ok? Vamos lá. Os herdeiros, em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam desde a abertura da sucessão, artigo 2020. Como os frutos são bens acessórios, por óbvio seguem o principal, compondo o acervo hereditário. Entretanto, os herdeiros que estão com tais bens têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa. Como se vê, o tratamento é semelhante ao do possuidor de boa-fé, constante no artigo 1219 e 1217 do Código Civil.
ok? A partilha em vida, em suma, né, é utilizada pouco, deveria até muitas vezes ser utilizada de uma forma mais corriqueira, porque é uma forma de organizar em vida a partilha, tá? E isso evita, depois do falecimento, maiores transtornos, até de relacionamento entre os herdeiros, porque isso já foi estabelecido pelo autor da herança. Coloquei aqui também, gente, para vocês uma definição que é muito recorrente, né? É referente à sobrepartilha. Todo mundo fala, o que é uma sobrepartilha, né? Então, acaba gerando um pouco de dúvida e eu achei interessante colocar aqui. O Código Civil também informa que ficam sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados e qualquer outros bens de herança de que tiver ciência após a partilha. Somente para lembrar a sobrepartilha importa em uma nova partilha de bens, devendo ser observados os procedimentos de acordo com as espécies já comentadas. Já teve o processo de inventário, já houve uma partilha. Seja procedimento comum, né, quando as partes não concordam, me segue, ou procedimento sumário, fizeram um acordo. Tudo bem. Só que muitas vezes acontece de um imóvel surgir que a família não tinha ciência, ou um outro tipo de bem, outro patrimônio. Se isso ocorrer, ele vai ter que fazer a sobrepartilha. É a partilha da partilha. Esse novo bem que chegou vai ter que ser partilhado entre os herdeiros, não levando em consideração o que já foi partilhado, né? Porque cada um vai ter sua porcentagem e faz uma nova partilha com esse bem novo que acabou de chegar, tá? Bom, vamos falar um pouquinho também sobre anulação, rescisão e nulidade da partilha. O artigo 2027, ele fala o seguinte: a partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam em regra os negócios jurídicos. Parágrafo único. Extingue-se em um ano o direito de anular a partilha. Então, o prazo para anular a partilha ele é bem curtinho, tá? É somente de um ano. Vícios e defeitos que invalidam os negócios jurídicos, né? Se foi sob coação, dolo, né? Então, o que tem que ser observado é exatamente como acontece nos contratos, né? Se teve um vício de vontade ali, inclusive quando a partilha é amigável, né? Houve um vício, houve um defeito, e aí a possibilidade de anular a partilha, mas o prazo é super curto, então prestem atenção. O artigo 657, ele fala o seguinte, esse é do CPC, tá? A partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário ou constante em escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o exposto do parágrafo 4º do artigo 966. O parágrafo único ele fala o seguinte: o direito à anulação de partilha amigável extingue-se em um ano, contando esse prazo quando? Primeiro, no caso de coação, do dia que ela cessou. 2. No caso de erro ou dolo, do dia que se realizou o ato. 3. Quanto ao incapaz, no dia que cessar a incapacidade. Então, aqui ele é voltado para a partilha amigável. E essa partilha amigável tem que prestar muita atenção, porque é uma espécie de acordo, né? E aí, por isso que temos esse cuidado maior aí do artigo 657. Por fim, vamos para o último assunto. Os pedidos de alvarás em inventário. É muito comum ocorrer no processo de inventário o pedido de expedição de um alvará, por algum ato que o inventariante precisa exercer, que há uma necessidade. Então, eu coloquei aqui para vocês, é bem breve, até para que vocês saibam que exista, tá? Além de todos os procedimentos analisados, é possível que no inventário ou no arrolamento constem pedidos de alvarás por parte dos herdeiros. A expressão alvará tem sentido de autorização, por ser uma faculdade a permissão ao interessado sem obrigá-lo à utilização do instrumento. No campo dos inventários e arrolamentos, várias são as espécies de alvarás, conforme sejam requeridos nos autos do processo ou em peças autônomas. Então, vamos ver algumas formas de autorização, algumas formas de alvará. A forma mais comum de alvará é aquela denominada alvará incidental, que será juntado aos autos independente de distribuição, ensejando decisão interlocutória.
As hipóteses mais comuns são de levantamento de depósitos, alienação, recebimento de permuta de bens, outorga de escrituras, aplicação de numerários. Então, por exemplo, num processo de inventário, tem um veículo que ele já está ficando velhinho, e o inventariante fala assim, olha, eu preciso de um alvará, uma autorização do juiz para que eu possa vendê-lo. Tá? Um exemplo, tá, gente? Se o juiz autorizar, há a possibilidade de fazer essa venda, essa alienação. Só que sempre ele vai ter que voltar esse acervo no processo de inventário, informando o que ele fez. Tá? É só uma autorização para praticar um ato. É uma decisão interlocutória, ou seja, o juiz não decidiu o processo ainda, né? Não tem uma sentença quanto à partilha. Ele vai ter só um ato para que muitas vezes o bem não fique deteriorado, né? Que tem alguns problemas aí. Em relação aos procedimentos, deverá a Fazenda manifestar-se, bem como o Ministério Público, quando houver interesses de incapazes ou ausentes. Então, essa decisão do juiz, ela vai precisar ter a manifestação da Fazenda e do Ministério Público se estiverem incapazes, tá? Ou ausentes. Após essa manifestação, decidirá o juiz como essa decisão é interlocutória, está sujeita a recurso de agravo. Então, se algum familiar, algum herdeiro não concordar, e ele pode, dessa decisão, interpor o recurso de agravo do instrumento, tá? Porque é uma decisão interlocutória. Tem uma outra categoria importante de alvará, que chama alvará independente ou autônomo, naqueles casos em que os bens deixados não necessitam de um processo de inventário ou de arrolamento. Como é notório, no artigo 666 do CPC, expressa que independerá de inventário ou arrolamento o pagamento de valores previstos na Lei 6.858 de 1980. Eu coloquei essa lei aqui para vocês de forma integral, até para que vocês entendam o que não vai precisar de um inventário para poder receber esses valores, tá? Vamos continuar aqui, depois aí nós voltamos. Tais valores são aqueles que dependentes e sucessores deveriam ter recebido quando o falecido era vivo. Por exemplo, podem ser citados o levantamento de valores de FGTS, restituição de imposto de renda, levantamentos de saldos em contas bancárias, particularmente nos casos em que o pedido é formulado por pessoa que não seja dependente do falecido. Se não há uma declaração de dependente do falecido, né? Por exemplo, eu tenho um filho que não é mais meu dependente, né? Ele já é casado e tal. Eu faleci. E para fazer o levantamento desse valor do FGTS, ele vai precisar de um alvará, né? Porque ele não é mais meu dependente. Agora, se for um filho, né? Ou um cônjuge que é meu dependente, não precisa nem do alvará. Já consegue fazer o levantamento direto, tá? Por exemplo, aqui, ó. Pode ser... Aqui, em relação ao procedimento, ele é bem simples, com pedido dirigido ao juiz do inventário, instruído com a devida prova documental, citando os herdeiros e a fazenda pública. O Ministério Público, mais uma vez, somente intervém nos casos envolvendo incapazes e ausentes. E as situações que dispensa até do pedido de alvará, que eu acabei de comentar. O pedido formulado por quem é dependente do falecido, quanto ao levantamento de saldo de salário, FGTS, PIS, PASEP, saldos bancários, restituição de tributos e seguro de vida. Nessas hipóteses, cabe apenas o pedido administrativo perante a entidade pagadora ou depositária, sem a necessidade de intervenção judicial. É até importante frisar algo que eu acho que eu não falei ao longo das aulas. O seguro de vida, ele não precisa de inventário, tá? Por isso que é muito interessante quem faz. Porque vocês viram que o inventário, além de ser longo, ele é caro, né? Tem honorários advocatícios, inúmeros custos aí, imposto. Quando a pessoa faz um seguro de vida, a família não precisa nem de alvará, exatamente como eu já contei aqui. Os dependentes conseguem levantar esse valor do seguro de vida e fazer, muitas vezes, o pagamento até do próprio inventário, né? E sem tirar esse custo dos bens que vão ser divididos, né? Partilhados. Então, nesse caso aqui de cima, né, há necessidade do pedido de alvará independente, né, ou autônomo, quando a pessoa não é dependente do falecido. Se for dependente, nem há necessidade do alvará. Então, daí eu coloquei aqui para vocês a lei
até para que vocês entendam o conteúdo, né? O artigo 1º, ele fala o seguinte: os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos em cotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, ou na forma de legislação específica dos servidores civis e militares, e na sua falta os sucessores previstos na Lei Civil, indicados no alvará judicial, independente de inventário ou arrolamento. Então, observe o seguinte: nesse primeiro artigo, ele já fala exatamente o que eu acabei de passar para vocês. Quando forem dependentes que estão declarados lá no INSS, não há necessidade de alvará judicial, tá? Simplesmente vai ser liberado aos dependentes. Quando forem sucessores, porém não dependentes, a necessidade aqui, do alvará judicial, independente de inventário ou arrolamento. Esse inventário judicial, como a gente chama ele de independente, você pode ingressar com uma ação judicial só pedindo o alvará, né, informando, colocando o número dessa lei, né, informando que são sucessores, mas não dependentes, colocando a declaração do INSS que não tem dependentes declarados lá, e pedindo o alvará, tá? E falando, olha, nesse caso não há necessidade do inventário ou arrolamento. Até, muitas vezes, o falecido não tinha nenhum bem, o único bem que ele tinha era o FGTS, tá? Então, existe essa possibilidade aqui. Quando eles continua, né? A lei fala sobre quem é menor de 18 anos, os valores vão ficar numa conta poupança, só vai ser liberado a partir dos 18 anos. E a lei continua falando sobre esse assunto, mas eu só queria focar com vocês o artigo 1º, que é exatamente o que eu acabei de passar aí no slide anterior. Bom, terminamos, né? As referências aí do material que eu utilizei. Eu usei texto do Wander Garcia, do Flávio Tartucci, inclusive 2 livros. Tem algumas outras citações que eu coloquei aí nas notas de rodapé. Já falei para vocês sobre as atividades do bimestre, então com essas videoaulas vocês vão ficar craque aí em inventário e não vão passar dificuldades aí quando vocês se formarem e precisarem ingressar com um pedido de inventário. Fico à disposição de qualquer dúvida e nos vemos na próxima aula aí quando a gente fizer uma aula ao vivo, tá? Porque nossa apostila se encerrou por aqui. Tchau, tchau, até mais, saudade de vocês.